Boa noite, igreja. Boa noite você que está em casa aí na nossa página do Facebook. Todos bem-vindos à casa do Senhor, bem-vindos a esse momento de culto de oração e estudo da palavra do Senhor. É maravilhoso nós sabemos que esta noite nós estamos tendo a oportunidade de, juntamente com os irmãos, na igreja, em casa, compartilharmos esse momento tão especial, que é a quarta-feira que nós reservamos para a oração e estudo da palavra do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 de Colossenses, a leitura inicial, capítulo 4 de Colossenses, uma pequena leitura do verso 2 até o verso 6. Colossenses 4, capítulo 4, verso 2 até o 6. Mesmo assentados, ouçam essa leitura. Você que está em casa aí, pegue a sua Bíblia, compartilhe conosco a leitura da palavra do nosso Deus. Exortação à oração e à sabedoria. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Meus irmãos, nós estamos abrindo esse momento de culto, de oração e estudo da palavra de Deus, exatamente com essa leitura que nos exorta a orarmos e buscarmos também a sabedoria. Tanto a sabedoria quanto o anúncio da palavra de Deus, ela depende primeiramente da oração. Eu compartilhei outro dia no Facebook uma mensagem dizendo o seguinte, que o culto de oração é o menos frequentado, é o menos onde as pessoas participam. Isso nós não estamos falando de igreja batista, estamos falando geral. Eu fiz parte de uma igreja aqui na região, que era a igreja mãe que nós tínhamos aqui na Duarte. Ela tinha em média 1.200 membros da igreja sede. E ela tinha uma reunião diária de oração lá, irmãos. Pasme que eu vou falar. De 1.200 membros, a reunião de oração era frequentada por no máximo, que ele disse para o pastor, por no máximo 6 pessoas. Num contingente de 1.200 membros de igreja. Imagina. Aí um dia eu dei essa palavra de conforto para o pastor Silvio. Eu, pastor, nós não estamos na maioria aqui. A nossa congregação é pequena e as pessoas têm participado dos momentos de oração da igreja. Então contei para ele sobre o perfil dessa igreja com 1.200 membros. Então, perseverança, irmãos, na oração, velando com ações de graça, ela vai nos trazer o que? Sabedoria, e vai nos trazer também subsídio para que a gente possa realmente proclamarmos a palavra de Deus. Nós vivemos num evangelho hoje que há de se perceber que está mais preocupado com a quantidade
do que com a qualidade. E a oração, ela faz parte exatamente da qualidade da igreja. Então, oração é fundamental para a qualidade da igreja e não a quantidade. E baseado, já que nós estamos falando de oração, fechamos os nossos olhos agora e vamos estar falando com o nosso Deus em silêncio, cada um de nós. Fale com Deus agora, coloque a sua condição, aproveite esse momento para elevar a Deus os seus pedidos, Claro que depois nós faremos a oração de intercessão, mas agora é um momento individual de cada um de nós, tá? 5 minutinhos que nós vamos tirar para esse momento. Você que está em casa, se possível, faça também isso, tá? O nosso cantor cristão aí, vamos entoar o hino de número 301, um hino bastante conhecido e tem a ver com o tema desta noite. 301. Esse foi um dos primeiros cânticos que eu aprendi na minha vida, logo após a minha conversão em 1980. Foi um dos primeiros cânticos que eu aprendi na igreja. E quando a gente tem esse início do primeiro amor, muita novidade para a gente, muita alegria, Quando a gente vai enfrentando, vai vendo o cristianismo com seus espinhos, seus percalços, suas dificuldades, a gente chega na igreja com aquela alegria, pela dor, Eu me lembro que foi numa quarta-feira que eu fui à igreja, e na quinta-feira eu estava incomodando os colegas do serviço, sabe? Aquela felicidade,
uma pregação que eu ouvi numa quarta-feira, exatamente num culto de oração e estudo da palavra de Deus. Apesar de eu ter sido criado na igreja das crianças, né? Passei um tempo e depois voltei aos 18 anos. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Os irmãos estão chegando, 301 do cantor cristão. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala e a calúnia manda, Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto verá, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, teu querer temos gosto em cumprir. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Irmãos, às vezes eu dou uma tropeçada nos cânticos aqui, é porque lá na igreja metodista era o inário evangélico. Esse hino da igreja metodista é o 315. E lá ele tem uma letra diferente. A música, a melodia é a mesma, porém algumas coisas na letra diferentes. Então aqui, na última linha da quarta estrofe, eu inverti, mas é o que tem lá no inário evangélico, no hino 315. Tá? Então grande parte dos cânticos que tem aqui, tem lá no inário evangélico. Então às vezes, eu cantando aqui no óleo, esqueço, acabo deixando interferir a letra que estava no outro inário evangélico. Né? Eu tenho inário evangélico até hoje lá em casa, de vez em quando eu sempre canto alguns cânticos, se não tem aqui, tem lá. Né? Tem um cântico lindo, gente, que eu vou ver se o pastor consegue colocar na transparência aqui, é o 344 do inário evangélico, que fala o jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores são graça e poder, onde Cristo o Senhor abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. Vamos ver se coloca para a gente cantar, é um hino muito do inário evangélico. Eu gostaria de pedir ao irmão Luteiro agora que pudesse
fazer para nós uma oração de adoração ao nosso Deus. Adorar a Deus pela vacina que chegou, adorar a Deus pela preservação da nossa vida, né? Pelo ar que nós respiramos, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Uma oração especificamente de adoração. Fechamos os nossos olhos, vamos juntamente com o irmão estarmos orando. Senhor Deus e Pai, na tua presença, Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui pelos céus, ó Deus, amados irmãos, para louvarmos, engrandecermos e te adorar na beleza do teu santuário. Muito obrigado, ó Deus, pelo dia que pôde transcorrer tudo bem, ó Pai. E chegou a hora, ó Deus, de estarmos aqui para dizer o quanto tem sido maravilhoso para conosco, ó Pai. O quanto podemos sentir a tua presença, ó Deus, nos guiando, nos protegendo a cada instante de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o teu filho amado, ó Pai, se fez homem e morreu na cruz por nós, nos libertando, ó Deus, de prisões. Doravante, ó Pai, estávamos perdidos, ó Deus, éramos como ovelhas, ó Pai, perdidas, mas o Senhor nos resgatou com o teu amor e nos trouxe aqui para a tua casa, ó Deus, muito por te adorar e, portanto, para isso te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pelos nossos familiares, Senhor, que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem abençoado. Te agradecemos pela nossa igreja, Deus, pelos nossos pastores, ó Pai, o pastor Celso, o Silvio, a família de cada um deles, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela família de cada um dos teus servos que se faz presente aqui, ó Deus, esta noite. Te agradecemos pelos teus servos também, ó Deus, que vieram, ó Deus, o Senhor guardou durante o trajeto, ó Pai. E estamos aqui, ó Deus, para te adorar. Te agradecemos pela vacina, ó Deus. Há quanto esperada, Senhor. Ó Pai, quantas e quantas vezes nos preocupamos com essa terrível e terrível doença, ó Deus. Por quantas vezes te adoramos a Ti, ó Pai, te pedindo encarecidamente a tua misericórdia, para nos proteger nossos amigos, irmãos, parentes, ó Pai, nossa família. E o Senhor nos guardou e por quantas vezes também pedimos, ó Pai, para que essa doença chegasse ao fim, ó Deus. E o Senhor, pela tua misericórdia, ó Pai, que o Senhor iluminou, ó Deus, o raciocínio dos homens e eles conseguiram criar essa vacina. Ó Deus, que em nome de Jesus nós venhamos ter oportunidade de tomá-la e que nós venhamos ficar imunes, ó Pai, essa doença que tem tanto prejudicado o planeta, quantas pessoas perderam suas vidas, quantos familiares perderam seus entes queridos, e ó Deus, tem sido uma calamidade pela terra. Nós te agradecemos, não só pelo Senhor ter nos guardado, mas pela tua misericórdia em ter proporcionado também a cura. Muito obrigado, ó Deus. Te agradecemos pelo culto de hoje, Senhor. Te agradecemos até pela vida dos irmãos, ó Pai, que por algum motivo não pode estar presente aqui, mas cremos que pela tua misericórdia, certamente o Senhor está falando no coração de cada um dos teus servos. As pessoas que estão nos escutando hoje, ó Pai, pelo Facebook, que em nome de Jesus o Senhor venha contemplar a oração de cada um deles, ó Deus. Porque acreditamos também, ó Pai, que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos que o Senhor venha acalentar o coração aflito, ó Deus, e acalmar, ó Pai, a mãe de família que tem ficado preocupada com seus filhos, ó Deus. Acalmar o pai de família que tem preocupado com o seu sustento, ó Deus, porque está ruim de emprego, ó Pai. Mas ainda assim, ó Deus, o Senhor nos guardou, ó Pai. Abençoa essas pessoas, Senhor, e que a tua misericórdia venha alcançar o coração de cada um deles, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, encarecidamente que o Senhor nos fortaleça e nos dê entendimento e conhecimento, Pai, para podermos levar o teu evangelho aqui no nosso lar. E desde já também te agradecemos pela oportunidade de poder falar do teu amor, de mostrar ao mundo o quanto o Senhor tem sido misericordioso para conosco. O quanto foi bom, ó Pai, ter a vida salva por ti, Senhor. E o quanto nós somos felizes por ser chamados de teu servo e principalmente de teus filhos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa oração que nós te fazemos e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Na nossa coletânea de cânticos aí desse livrinho, o hino de número 13, irmãos assentados, vamos entoar esse cântico.
um alto preço. Esse foi o maior fato da história. Foi o alto preço que Jesus pagou por todos nós pecadores. Graça. A palavra graça traz para nós o sentido de não merecermos. Somos todos indignos, com a mesma necessidade de recebermos do Senhor o benefício desse alto preço que Ele pagou por nós. O mundo muitas vezes não reconhece, acredita até mesmo no sacrifício, mas não reconhece a eficácia desse sacrifício na vida de um pecador. Até reconhece que Jesus sofreu, até reconhece que Ele derramou o seu sangue, que Ele foi crucificado, mas acredita, como fato histórico, como acredita em Tiradentes, que também teve um sofrimento físico, mas não acredita às vezes e não aceita isso como o sacrifício que tem eficácia na nossa vida espiritual, que transforma, que muda o nosso jeito de pensar, que muda o nosso jeito de ser. Não é? Número 13. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. De novo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos agora passarmos para o nosso momento de intercessão. O pedido que eu gostaria de fazer nesta noite, em primeiro lugar, agradecer a Deus, por estarmos aqui unidos em Cristo Jesus, E vamos pedir para o retorno do nosso pastor Silvio, com a sua família, que Deus nos traga segurança. Ele hoje já mandou para nós no grupo aí, a revista da Escola Dominical, está acessível. Vamos pedir a Deus que o traga em paz, em segurança, Vamos
continuar pedindo para que essa vacina seja bem distribuída, né? Chegue realmente às pessoas que necessitam com mais urgência dela, né? Que Deus possa proteger. Bom, esse é o meu pedido nesta noite. Os irmãos estão livres para fazer seus pedidos, seus agradecimentos. Agradecer mais um dia de vida, mais a presença do nosso filho, porque os aniversariantes de hoje, a dona Anitta, mãe da Ana, fazendo 80 anos, a gente foi lá comemorar com ela, aí ela tem tudo a gente falar para ela. E agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, pela minha família, e a minha família. E todos os irmãos que estão em casa, alguns irmãos que não têm para a gente uma vez, que Deus possa estar abençoando cada um, segundo a sua misericórdia e a necessidade de cada um também. Que Deus ele possa estar transformando o coração seu Deus, que tiver muito para tirar, a necessidade principalmente espirituais. Cada um. Principal, né? Principal, né? Amém? Eu quero agradecer mais a oportunidade, a presença de Deus mesmo, nos irmãos. E pedir a Deus uma oração para os irmãos e famílias que estão. Que Deus possa abençoar nossas famílias, vai continuar as nossas lives, dando saúde espiritual, se oferecendo. Tanto família de nova, família de Noé. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, né? Porque a glória de Deus, a gente tem pedido oração, né? Deus tem atendido. Às vezes não é naquele momento, mas né, chega a hora certa e assim como Deus trabalha nas nossas vidas. Então, agradecer a Ele pelas respostas de oração, pelas portas de emprego que têm sido abertas, a gente tem orado por pessoas, graças a Deus que conseguimos, né? E pedir em especial pela saúde do Robertinho, né? O governo do nosso velho, né? Deus possa estar com ela, curando, né? E ela vai no médico amanhã, Deus possa estar usando a mente desse médico para que ele faça a medicação, se precisa, né? Se medicar e tudo certo. Pelas pessoas, né, que também estão com Covid, posso estar também restaurando. Eu queria agradecer, né, por nós estarmos aqui essa noite mais uma vez para adorar e glorificar o nosso Deus, pela família Batista em Porto Alegre, pela família Batista em Volta Redonda. Que Deus continue nos abençoando como igreja do Senhor e pela minha família, pela conversão dos meus filhos, pelas minhas netinhas, por todos nós como família, que Deus possa estar nos direcionando em tudo que fizermos. Por todas as pessoas enfermas também, pela vida do Alexandre, do Rafael, que a gente tem pedido também a oração por ele. Vamos lembrar também das crianças, né? Não temos esquecido de orar para as crianças, né? Eva, Letícia, Maria, a Maria Rita, né? Nós temos esquecido de orar para as crianças. Vamos lembrar que essas crianças, nós estamos velhos, estamos já em outros caminhos. As crianças que vão sustentar essa igreja aqui, que vão ser as colunas, né? Futuramente dessa igreja missionária, serviço para o povo dessa cidade. Tá? Essas portas não abriram para fechar não, tá, irmãos? Abriram para caminhar. Tá? Mais alguém?
Eu vou pedir à irmã Deus que possa levar a Deus esse momento de oração de intercessão, irmã. E todos os pedidos, irmãos, já foram aceitos na presença de Deus. Agora, lembramos que quando nós pedimos a Deus, ou quando nós agradecemos, nós colocamos tudo sob a soberania de Deus. Deus age através do sim, do não, do espere, do tempo. As coisas, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O tempo é de Deus, a resposta é de Deus. E nós aprendemos e vamos ensinar assim para as pessoas. E a nossa oração não é para impor a Deus fazer as coisas, mas é um clamor que nós clamamos diante dele, para que ele possa analisar e possa realmente agir de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua soberania. Amém? Ora por nós, em nome de Jesus. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, por essa noite. Podemos estar aqui, como já foi falado, mas falamos novamente. Estar aqui é um privilégio e é graça e é bondade do Senhor. Nós te adoramos e glorificamos o teu nome por isso. E te pedimos também, Senhor, que venha perdoar nossos pecados, purificar nossos corações de tudo aquilo que não vem do Senhor, para que nós possamos entrar na tua presença e o Senhor possa estar ouvindo as nossas orações. Pai amado, recebe no teu trono de graça cada pedido aqui que foi falado, porque a nossa mente o Senhor é ilimitado, mas a nossa mente é limitada. Amém. Com certeza, se eu fosse falar, eu não ia lembrar de nem todos que foram falados, mas o Senhor já os recebeu para a glória do teu nome. Com certeza. Te pedimos também, ó Deus, que venha abençoar nossos pastores, abençoar a vida do Silvinho, da Fernanda, da Letícia, a viagem deles, ó Deus, esses dias que eles estão lá, guarda-os, ó Deus, de tudo. Em nome de Jesus, nós te pedimos que a vida deles seja guardada, ó Deus, por misericórdia. Abençoe também aqui nossa igreja reunida, nós como família do Senhor, colocamos aqui nossas famílias, aqueles que ainda não renderam ao Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar preparando, meu Deus, o coração deles, para que eles possam ouvir a tua palavra, meu Pai, e render a ti como Senhor e Salvador da vida deles. Amém. Abençoe também os aniversariantes, meu Deus, a Netinha, Daniela, da Mari, do Domingos, a Dona Lita, e todas as pessoas que hoje o Senhor escolheu para dar a vida. Amém. Que todos possam sentir no coração o sonho que tu tens para cada uma delas. Abençoa também, Deus de bondade, essa vacina que chegou na nossa cidade. Deus, nós glorificamos o teu nome por isso. Não são muitas, mas já é a vacina. Por isso nós te agradecemos e te pedimos que abençoe, Deus, todas as pessoas que vão receber. Com certeza são aquelas mais necessitadas. Amém. Mas que em breve isso possa estar acontecendo para todo mundo. E em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, também, que dentro do teu tempo, que o Senhor possa estar tirando esse vírus da terra. É verdade. Por misericórdia, Senhor. Sara a nossa terra também, sara o coração do homem, do pecado, Deus, da maldade, da injustiça. Ó Deus, que todo homem possa sentir que só o Senhor é Deus. Por isso nós estamos aqui rendidos e prostrados diante de Ti, para clamar esse clamor, ó Deus, de cessar esse vírus da terra, Deus, e visitar todas as pessoas enfermas nesse momento. Aquelas que estão com esse vírus, ó Pai, em UTIs, em casa, seja com eles, meu Deus. De todas as enfermidades também nós te pedimos, ó Deus, o teu recurso para cada um. Em hospitais, aquelas que estão em corredores, ó Deus, precisando de uma vaga, precisando de um atendimento. Quantos hospitais, meu Deus, precisando de socorro, Deus, para essas vidas, sem misericórdia. Abençoe também
sabemos, ó Pai, que não tem sido fácil a luta deles. Mas com certeza a tua mão está lá, abençoando todos eles, ó Deus. Abençoa também nossas crianças, meu Deus. Colocamos a vida de todas as crianças aqui no teu altar. As crianças da nossa igreja, aquelas que estão abandonadas, meu Deus, que estão com fome, que estão com enfermidade. Oh, meu Deus, seja com cada uma. Envia teu recurso para essas crianças, meu Deus. Abençoe também os nossos jovens, meu Pai, que eles possam conduzir suas vidas, Senhor, na presença do Senhor, que tenham temor do Senhor com suas vidas, meu Deus. Abençoe aqui a nossa cidade, cada família, Deus, e nós como igreja, que nós possamos representar Jesus para a nossa cidade, para nossas famílias, levando, Deus, o testemunho que às vezes a gente nem precisa de falar, mas testemunhar com as nossas vidas que o Senhor é o melhor nas nossas vidas. Amém. Deus de bondade, abençoe também nossas autoridades, ó Deus, nosso presidente, os governantes, os prefeitos que tomaram posse. Abençoa cada um, Deus, em seu trabalho, para que eles possam ter sabedorias vindas do Senhor para administrar, meu Deus, com humildade, mas com temor do Senhor no coração. Deus de bondade, nós assim colocamos aqui mais uma vez no teu altar todos os nossos pedidos e te agradecemos por tudo, Deus. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Graças a Deus. Vamos agora abrir as nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. No seu versículo de 10 a 21. Ao encontrarmos, coloquemos de pé em reverência à palavra de Deus, por ser uma leitura fundamental e também por ser a leitura do Evangelho. A igreja cristã histórica sempre teve muito respeito com a palavra do Evangelho. Quando se trata de um texto fundamental, deve ser lida de uma postura em pé, aqueles que podem, né? A outra pessoa não pode. Marcos capítulo 8, os versículos 10 até o 21. Evangelho de Marcos capítulo 8, verso. Amém, irmãos? O fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente o seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade, eu vos digo, que esta geração não dará sinal algum. E deixando-o, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que arrazoais e não tendes pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? E tendo olhos, não vedes, e tendo ouvido, não ouvis. Não vos lembrais, quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 12.
E quando partiu 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram os 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Podemos sentar, irmãos, que Deus nos abençoe através da leitura da sua palavra. Irmãos, o tema desta noite, eu gostaria de dar o nome de o fermento da maldade. Para as donas de casa aí, que muitos sabem bem melhor que os homens, não tem coisa pior do que uma quitanda, um pão sem fermento. É necessário que o pão tenha fermento, porque se não tiver o fermento, ele não tem o quê? O crescimento. O fermento é para crescer. Levedar a massa significa dar crescimento, dar forma àquele pão. Mas é interessante nós observarmos que o pão, ele cresce, mas sem mudar o que? A sua substância. Então Jesus está chamando a atenção dos seus seguidores exatamente para se preocuparem, para não exercerem atitudes como a dos fariseus e a de Herodes. Vamos entender quem são os fariseus e quem são chamados Herodes. Os fariseus são grupos de judeus e que são observadores zelosos da lei. São pessoas que têm um zelo exagerado pela lei, mas não observam a lei do amor, não observam a lei da graça. E ele está diante de alguém ali que já estava desde a fundação do mundo, antes da lei, mas que veio para nos demonstrar o amor e a graça, apesar de também observar a lei. Não a lei moral, mas a lei de Deus. E Herodes eram títulos que davam aos governadores da Palestina, principalmente, a maior parte da Palestina. E um dos principais Herodes era o Grande, que provavelmente morreu no ano 4 a.C. Isso provavelmente não chegou nem a conhecer. E chamado Herodes também com Antipas, cuja João Batista foi decapitado por causa das suas atitudes com Herodias, sua cunhada, mulher de Filipe, também conhecido como Herodes de Filipe. Então nós estamos diante de duas situações: os fariseus, zelosos pela lei, mas sem nenhum compromisso com o amor, sem nenhum compromisso particularmente com a doutrina de Cristo, a qual Cristo estava disseminando no seu ministério público. E também Herodes, que era um título dado aos governadores da Palestina e que também não tinha um compromisso com a justiça, provavelmente também observadores da lei. Então Jesus adverte para que tenha cuidado com o fermento dos fariseus. E trazendo para nós, nos dias de hoje, o fermento dos fariseus nada mais é, nada menos é do que o farisaísmo da hipocrisia que muitas vezes nós temos que ter cuidado para não cairmos. A religiosidade sem comunhão, sem compromisso, sem se preocupar em fazer a vontade de Deus, é puramente o fermento que dá crescimento, que dá aparência, mas não muda a substância. Isso nós percebemos que a preocupação de Jesus era com a vida teórica,
sem a vida prática. E hoje nós vivemos num mundo dito evangélico que não tem se preocupado com aquilo que é substancial em termos de doutrina bíblica, em termos de compromisso com Deus, em termos de testemunho de vida. Talvez se Jesus estivesse entre nós corporeamente, fisicamente, ele teria o mesmo discurso hoje, para que nós tivéssemos cuidado com os fermentos do fariseu e dos Herodes. Vivemos um mundo, irmãos, em que a preocupação com o número, a chamada numerologia, tornou-se uma idolatria entre nós. Nós tivemos um momento em que as pessoas viviam um cristianismo que uma alma era preciosa para os seus líderes. Eu peço perdão se tiver algum parente da irmã Ritinha escutando esse momento, mas pastores saíam de Lima Duarte e iam dar assistência espiritual a uma senhora única na comunidade de Cachoeira dos Carvalhos. Uma alma era preciosa. Uma alma trazia preocupação na liderança da igreja. E hoje nós sabemos que as pessoas estão em busca de multidões, tanto os líderes quanto os liderados, mas não têm se preocupado em evitar o fermento dos fariseus e dos Herodes. Não tem tido compromisso com a verdade, não tem compromisso com aquilo que realmente era a preocupação de Jesus, a observação da sua palavra, a observação dos seus mandamentos, da sua lei. A lei dos homens, muitas vezes, ela traz para nós um conforto momentâneo, aparentemente um compromisso. Mas a lei de Deus requer de nós renúncia. A lei de Deus requer para nós uma vida prática, uma vida realmente que testemunhe a verdade de Cristo Jesus. E isso requer de nós um compromisso, um desapego muito grande das coisas que estão ao nosso redor, principalmente as coisas que nos levam a uma prática do fermento, coisas superficiais, coisas que não mudam substancialmente, mas muda só o tamanho. Nós chamamos isso de estrutura de inchaço, incha. Muitas igrejas hoje têm se inchado, mas não tem crescido. E para que nós possamos inchar uma igreja, crescer uma comunidade, basta que nós pratiquemos o fermento dos fariseus, que são as falsas doutrinas, que são as falsas propagandas, as falsas promessas, o evangelho da negociação, o evangelho da barganha. Essa era a preocupação de Jesus. Eles estavam querendo testar a Jesus, uma vez que eles já tinham presenciado milagres de Jesus. Já tinham presenciado a multiplicação dos pães, dos peixes, mas agora testam, mas olha, nós temos apenas um pão. Que motivo mais banal era um pão para causar tanta polêmica naquele barco? Era um pão. Então, quando nós não estamos comprometidos com a palavra de Deus, qualquer coisa, por menor que seja, por mais significante que seja, ela pode transformar-se em um obstáculo para nós vivermos uma vida contrária à vontade de Deus. Há quantas pessoas aí que têm trocado um banquete espiritual da presença de Deus por algo tão pequeno, por algo tão insignificante, e esse algo tão pequeno se torna tão grande para ele, que ele é capaz de esquecer dos benefícios que Deus já fez na sua vida passada, ou que fez na vida dos seus familiares, ou que basta ele olhar para a palavra de Deus e ver a história do povo de Deus e saber que apesar das suas dificuldades foram todos abençoados. Isso é o que Jesus chama de fermento dos fariseus e fermento de Herodes. O fermento do mal, a função do fermento é fazer
a massa crescer. No entanto, não há aumento de substância, mas sim um inchaço. O fermento faz o pão ficar bonito por fora e às vezes oco por dentro. O fermento é bom para o pão, mas não é necessariamente bom como qualidade para o cristão. Nós não podemos, irmãos, vivermos o fermento da superficialidade, da hipocrisia que os fariseus e os herodianos viviam. Nós temos que ter a preocupação de, ainda que dentro das nossas limitações, ainda dentro das nossas dificuldades, procurarmos, no mínimo, sermos transparentes na nossa vida diante de Deus, pedindo que Ele nos ajude a sermos também transparentes diante dos homens. O Evangelho não será entendido, o Evangelho não será compreendido e nem seguido se não partir da igreja do Senhor Jesus. Não adianta. Não podemos esperar o testemunho dos fariseus, não podemos esperar o testemunho dos Herodes, mas sim daqueles e daquelas que um dia receberam o desafio de servir a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Não vamos nos preocupar com o fermento que não traz forma, que não muda a substância, mas vamos nos preocupar com aquilo que realmente muda a substância da nossa vida, que é a vida espiritual. Nós temos uma substância, e a nossa vida interior, essa precisa ser mudada. Há muitas pessoas se preocupando às vezes com trajes, com aparências físicas. Certa feita, uma senhora chegou para mim e disse: eu gostaria que essa igreja tivesse um pastor. Eu falei: não, mas a igreja tem pastor. Só que pastor, infelizmente, tem outras igrejas, ele vem uma vez por mês, e a gente faz aqui com os irmãos, o culto, escola dominical e tal. Não, mas a igreja tem que ter pastor. Eu olhei para ela e falei: olha, em Lima Duarte eu conheço um pastor. Agora, se a senhora faz questão, fui bem claro, na hora eu fiquei até um pouquinho nervoso. Se a senhora faz questão de um terno e uma gravata, eu vou comprar um de boa qualidade. Então as pessoas, meus irmãos, às vezes querem ver a aparência. Elas querem reparar no traje, como as pessoas se vestem, como eles se postam diante do púlpito, nas reuniões, mas não querem buscar na palavra de Deus ou fugir desse fermento dos fariseus e de Herodes. Buscar algo que realmente possa mudar a sua conduta de vida e não somente a sua aparência. Certa feita um jovem me convidou para ir para a igreja dele e virou: mas vem para a nossa igreja. Mas você não usa mesmo, né? A sua bermuda não é muito curta. Eu parei, olhei para ele e falei assim: meu irmão, nenhum pecado do ser humano vem de fora para dentro. O pecado, quando atinge o exterior do ser humano, porque o seu interior já está cheio. Então não são as aparências que vai me levar a ser um homem pecaminoso, mas sim aquilo que está dentro de mim. Então a preocupação de Jesus com os fariseus e com os herodianos era exatamente isso aí. A preocupação daquilo que eles tinham como preocupação, que era um pãozinho no bar. E quantas vezes, irmãos, nós às vezes nos apegamos a coisas tão pequenas, e às vezes causamos tanta confusão na igreja, na família, na sociedade, demonstrando assim sermos fermentos dos fariseus e dos herodianos. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e que nos ajude numa compreensão maior da sua palavra, e temos mais compromisso com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Ouça só a leitura de 1 Coríntios 5, 6 a 8, que vai nos trazer um recado
do apóstolo São Paulo a respeito desse assunto. 1 Coríntios 6, 5, 6 a 8, que diz o seguinte: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te diferença? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estás farto, já estás rico, sem nós reinais, e prover a Deus reinasses, para que em nós reinemos convosco. Meus irmãos, desculpem, tá, meus irmãos? Eu li o texto errado, tá? Desculpa. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis o fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Essa é a exortação que o apóstolo Paulo tem para a igreja de Coríntios com relação a usar o fermento velho, ou seja, a velha criatura. Amada igreja, se não for para nós transformarmos a nossa vida, nós vamos fazer deste lugar apenas um clube social. Apenas um clube social. É preciso que nós, a cada dia, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, nós possamos buscar uma transformação real na presença de Jesus, para que o fermento velho vai dando lugar ao fermento novo. E esse fermento novo, só Jesus pode nos dar. Só Ele que pode e tem a capacidade de nos transformar assim, de um fermento velho, um fermento novo. Dando não somente formas, mas dando também substância. E essa substância é o nosso interior modificado. O nosso interior que tem um olhar diferente para as coisas que estão ao nosso redor. Não um olhar mais de julgamento, não um olhar mais de juiz, mas um olhar de compaixão, um olhar de sentimento, onde as pessoas possam realmente ser a nossa preocupação. E as pequenas coisas se deixam de ser obstáculo para nós caminharmos enquanto servos e servas de nosso Deus em Cristo Jesus. Jesus ensinou os seus seguidores para relembrarem os seus feitos. Cristo adverte os seus discípulos sobre os cuidados com os maus exemplos dos fariseus e dos Herodes. Qual era o exemplo dos Herodes? O grande, nós não temos muita informação a respeito dele, mas provavelmente foi terrível, porque os filhos também foram. Mas Herodes, o Antipas, ele tinha uma vida extraconjugal com a sua própria cunhada, onde o incidente da decapitação de João Batista teve como causa a vida dupla que ele levava com a sua própria cunhada. Nós conhecemos a história aí, e a filha dele dança para ele, a filha de Herodias, e o rei fala para ela: olha, pede o que você quiser. E você pediu, eu vou te dar. Palavra de rei, não volta atrás, né? E ela pergunta para mim: o que eu devo pedir? Pede a cabeça de João Batista no prato. E assim foi feito. Com muita mágoa no coração, apesar de ser um rei mau, ele manda decapitar João Batista. E os fariseus provavelmente aprovavam essa atitude. Os fariseus, com certeza, acharam que a atitude do Herodes era fato e deveria acontecer,
uma vez que eram zelosos pela lei. João Batista foi um homem fiel a Deus. João Batista foi alguém que foi o precursor da presença de Jesus entre nós, mas pagou com a vida por não ser e não fazer parte do fermento dos fariseus e de Herodes. Queira nós, irmãos, que também tenhamos postura semelhante, não tão ousada quanto João Batista, mas uma atitude de testemunho, de não fazer pacto com o fermento velho, não fazer pacto com o fermento dos fariseus e dos Herodes. Não sermos apenas observadores da palavra de Deus, mas sermos zelosos pela palavra de Deus, assim como os fariseus eram zelosos pela lei, embora não praticantes. Mas devemos ser zelosos pela palavra de Deus e também, principalmente, praticantes. Esse é o desafio que nós temos hoje, enquanto igreja do Senhor Jesus, enquanto povo de Deus. Nosso coração precisa estar mais atentos contra os pensamentos contraditórios, as orientações de Jesus, tais como hipocrisia, mundanismo, conformismo, comodismo, etc. Precisamos vivermos uma vida de testemunho. Irmãos, não tem incredulidade maior, não tem ateísmo maior, quando um crente dá testemunho mal contra aquilo que ele prega, contra aquilo que ele lê, contra aquilo que ele realmente acha que é. Isso não somente desagrada o coração de Deus, mas é um terror para ser a contradição do Evangelho entre os homens. É a contradição do Evangelho. Então nós temos que ter esse cuidado, mesmo dentro das nossas dificuldades, buscarmos em Deus a ajuda para que nós fujamos da hipocrisia, do mundanismo, do conformismo, do comodismo, e etc, etc. São muitas as maneiras de dar mau testemunho da existência de Jesus por aí afora. Um dia eu li um pensamento na rede social que dizia: não é pecado ter amizade com as pessoas que não professam a mesma fé. O pecado é não testemunhar da sua fé para aquelas pessoas que não professam a sua fé. Isso que é pecado. Isso que é demonstrar o velho fermento dos fariseus e de Herodes. Que Deus assim nos ajude a sermos pessoas realmente coerentes com aquilo que Jesus nos ensinou. Quantas vezes estamos tão envolvidos com o mundo secular que acabamos esquecendo das bênçãos e do socorro vindos de Deus? Apesar de eles ter presenciado os milagres de Jesus, mas estavam ali agora preocupados, brigando por causa de um pão. De um pão. Talvez esse não era o motivo principal. Talvez esse pãozinho, como nós dissemos no nosso ditado aí, é apenas o pano de fundo. Mas eles queriam realmente era testar Jesus. Ver qual que era a postura de Jesus diante das atitudes dos fariseus e de Herodes. Essa era a preocupação. Não sei se vocês já tiveram conversa com pessoas céticas, com pessoas ateias, ateus, pessoas livre-pensadoras, que às vezes arrumam um pretexto tão insignificante para contestar os feitos de Jesus. Às vezes a preocupação dele nem é usar aquilo, mas usa como pretexto. Então os fariseus estavam usando o pãozinho como um pretexto para testar a Jesus, embora sabendo quem era Jesus, embora sabendo dos seus feitos, dos seus milagres. Temos que ter esse cuidado.
Seguir a Jesus é dar não ao fermento velho. É nos enchermos com o fermento novo. E esse fermento novo é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, entranhado nas nossas vidas, transformando assim a nossa vida. Então, a secularidade do mundo, irmãos, tem sido, muitas vezes, o pãozinho que faltava para ser o obstáculo entre nós e Jesus. O irmão Pedro um dia falou uma coisa interessante sobre o celular. Talvez possa até ser o anticristo. O que é anti? Anti não vem antes não, tá, irmão? Anti é de contrário a Jesus. Quantas vezes as redes sociais têm sido motivação de tirar o nosso tempo de Jesus? Isso é real. Temos que ter cuidado. Às vezes passamos mais tempo nas redes sociais, na telinha da TV, do que às vezes com a nossa Bíblia, numa devocional pela manhã, ou pela noite, ou pela tarde. Às vezes a nossa preocupação está mais no mundo secular lá fora, nos nossos afazeres, e esquecendo assim daquilo que é real, que é a palavra de Deus, que está em comunhão com Deus, está em oração com Deus, é estar no nosso dia a dia servindo ao nosso Deus. A atualidade tem revelado pessoas que esperam sinais miraculosos para crerem no cuidado e poder do Senhor. Irmãos, quantas pessoas, como dizia o saudoso e falecido pastor Amaral Fanini, da Igreja Batista, foi um homem que se destacou muito na doutrina batista do Brasil. Ele dizia que o ser humano tinha a preocupação de ver para crer e de não crer para ver. Então, esses, entre aspas, seguidores de Jesus no barco, apesar de já ter visto os sinais de Jesus, mas eles queriam mais, ou então testaram Jesus com relação aos seus sinais. E hoje nós vivemos uma cultura em que as pessoas querem ver o poder de Deus, mas não querem sentir através do preço que devemos pagar, que é viver uma vida de testemunho na presença de Deus, mas quer ver os milagres. Às vezes nós preocupamos com os nossos pedidos de orações, mas não queremos ter uma vida de oração. E às vezes os nossos pedidos se tornam tão urgentes, porque nós não tivemos uma vida de oração na presença de Deus. Por isso, às vezes, nos afligimos tanto quando oramos. Esperamos soluções sobrenaturais, enquanto deixamos nossas vidas vazias da palavra de Deus. Tenhamos cuidado de não permitirmos que este fermento do mal contamine os nossos corações. Peçamos a Deus um coração fiel e atento à sua voz. É isso que nós precisamos de Deus. Viver o cristianismo em comunidade, às vezes é muito fácil. Mas vivemos um cristianismo, muitas vezes, individual, solitário, no nosso quarto, na nossa casa, no lugar onde não tem um irmão nos vendo, é um desafio muito grande. E é esse cristianismo que Jesus realmente desafia a sua igreja a viver. Quão fácil é nós vivemos enquanto irmãos na igreja? Fácil. Mas quão difícil é nós vivermos a nossa vida individual, particular, a nossa vida secular, testemunhando Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa estar falando aos nossos corações através da sua palavra, e que cada palavra que nós lemos ou ouvimos, que ela possa realmente penetrar nos nossos corações e mente e transformar a nossa vida. Somos seres indignos do ponto de vista pecaminoso, do ponto de vista humano, mas recebemos de Deus o privilégio de um dia ter sido chamados
a servir esse Deus, e por isso nós temos que zelosamente procurarmos estar no serviço desse Deus como um fermento novo e não como um fermento de Herodes ou dos fariseus. Às vezes, observadores, conhecedores, mas não praticadores. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e que Deus nos ajude a darmos uma resposta que possa alegrar o coração do nosso Deus. Vamos ainda nesse mesmo espírito de culto, né, de adoração ao nosso Deus, cantarmos o hino de número 295. 295. Esse hino, irmãos, ele nos chama a um compromisso. Ele nos chama a um compromisso. E ao cantarmos ele, que cada um de nós possamos realmente dar uma resposta para Deus, ou no mínimo, pedir que Deus nos ajude a darmos uma resposta a Ele através do seu Santo Espírito. 295, um hino bastante conhecido, né? Tudo entregarei. 295. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma oferto a ti. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu. Tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu pulei a quarta estrofe? Pulei? Então vamos lá. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, irmão, e que nos ajude realmente a darmos testemunho fiel daquilo que realmente nós acreditamos
daquilo que nós estamos sempre familiarizados na sua igreja. Né? Deus nos ajude, e somente pela sua graça, pela sua misericórdia e pela sua unção que nós vamos nos tornar novas criaturas de Cristo Jesus. Uma oração silenciosa para encerrar o nosso trabalho esta noite. Lembrando que domingo nós teremos a escola dominical aqui às 8h30, e o culto de louvor e adoração às 19h. Você que nos acompanhou aí através do Facebook, seja convidado a estar conosco, a participar dos nossos trabalhos aqui na Igreja Batista Monte Moriá, Volta Redonda, Congregação Lima Duarte, na Avenida Centenário, número 70A. Será muito bem-vindo ao nosso meio, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, que o Senhor nos leve em paz e nos guarde este final de semana, trazendo a cada um de nós novamente aqui no domingo. Amém? Oração silenciosa para encerrar o nosso trabalho.